o Senhor consegue enxergar ele lá na frente como um grande homem de Deus, né? O nosso futuro, o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, ele conhece e ele sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui se encontra. O coração que vai se quebrantar, o coração que vai se enrijecer, o Senhor é conhecedor de tudo, né? Respeitando os nossos limites, respeitando as nossas escolhas, mas conhecendo quem nós somos, né? E aquilo que nós vamos ser no futuro. Davi era alguém comum na sua casa. De repente, o povo de Israel, vendo que ali havia o Senhor levantado juízes para julgar o povo, a nação de Deus, eles começam a olhar ao seu redor, como o pastor mesmo disse, e olhando, disse assim: as outras nações têm um rei, e nós temos sobre nós juízes. Nós também queremos um rei. E a pior coisa que existe é o Senhor entregar a nós a nossa própria sorte. A coisa que nós pedimos a Deus, o Senhor diz: não, não é bom, não vai ser bom. Mas quando o homem insiste, o Senhor fala que ele entrega ao homem muitas das vezes as suas próprias paixões. A pior coisa que existe aí não é Deus te corrigir, é Deus dar a você a total liberdade de servir aquilo que você quer, ser entregue aos seus próprios desejos. Eu quero juízo. O Senhor permite, o povo pede, e o Senhor permite que eles coloquem sobre si um rei. E esse homem foi escolhido, Saul. Saul foi um homem escolhido pelo povo. Deus permitiu que se levantasse um rei entre a nação de Israel, porque eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus tinha escolhido para reinar sobre eles. A pior coisa que existe, jovens, é Deus nos entregar as nossas próprias paixões. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos chama a nossa atenção, é porque Deus sabe que dentro de nós há um coração que pode se quebrantar. Deus conhece cada um de nós, igreja. E nós temos que clamar ao Senhor, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos coloque na posição certa. Foi levantado Saul como rei. Reinou totalmente contrário à vontade de Deus. Fazia aquilo que aborrecia ao Senhor. Mas Deus contava com Samuel, o servo de Deus. Saul fazendo tudo aquilo contrário à vontade de Deus, Deus dizia não e ele fazia. O Senhor fala a Samuel que ele tinha escolhido um novo rei. Começa a história de Davi. Davi era o irmão caçula de sua casa, o menor da casa, o rejeitado entre os seus, aquele que ficava no campo pastoreando a ovelha de seu pai. Naquele tempo, um dos piores serviços que tinha era cuidar de ovelha no campo. E o Senhor fala com Samuel, dizendo: Samuel, eu escolhi um rei para reinar sobre o meu povo. Nós sabemos que Davi foi segundo ao coração de Deus. Então podemos conjecturar o Senhor já conhecendo Davi no futuro, como ele vai conhecer. Ele conhece a minha, a sua história. Quem nós vamos ser daqui a 10, 20, 30 anos não vai pegar Deus de surpresa, porque ele já sabe aquilo que nós vamos ser. E ele sabendo que Davi ali era apenas um rejeitado entre os seus. Imagina chamado para ser presidente de uma nação. Era isso que o Senhor via. A família via um zero à esquerda. A vizinhança talvez não dava nada para Davi, mas Deus já tinha um projeto sobre a vida daquele jovem. E o Senhor fala ao coração de Samuel: Samuel, insistindo com Saul, aonde eu bato na tecla com vocês. Quando Deus te corrige, é porque Deus está acreditando em você. E ele pedindo a Deus por Saul, Deus diz bem claramente: Samuel, até quando orarás para Saul, se eu, Deus, já o rejeitei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, não há quem seja por nós. Quando o Senhor vê, porque o Senhor conhece um coração corrompido que não vai se converter, e Deus então abre mão e diz: vai, sirva as suas próprias paixões. E nós nos tornamos pessoas vazias, porque não há paixão humana no mundo, nessa terra, que preenche um coração vazio pela ausência de Deus. Samuel, eu já o rejeitei e levantei outro rei. Sabe por quê, querido? Nós não somos insubstituíveis.
Por mais que a gente faça algo para Deus achando que nós estamos dando o nosso melhor, se eu a partir de hoje dizer, Senhor, eu não quero mais pregar a sua palavra, o Evangelho não vai deixar de ser pregado. É verdade. Deus levanta uma criança, porque Deus diz que clamará até as pedras, mas o Evangelho vai ser pronunciado na terra. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos desse Deus. Eu levantei outro que faça a minha vontade, que seja segundo o meu coração. E eu começo a entender que nós somos imperfeitos, mas Deus conhece aquele que é segundo o seu coração. Ele pecou, ele adulterou, mas ele era segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia de verdade. Ele não se remociava pelas coisas erradas que ele fazia, que ele dizia, mas ele se arrependia de coração, porque ele amava esse Deus. E o Senhor vai falar com ele, vai à casa de Jessé, o belemita, e lá eu vou te mostrar quem é que vai ser rei. Samuel, como eu sou, como você é, bate na porta lá de Jessé. Quando eles veem um homem de Deus, eles já sabem que vinha uma mensagem da parte do Senhor. E quando ele entra na casa dele, ele fala que ele estava ali e que ele ia ungir um rei na casa de Jessé. Jessé tinha filhos altos, naquele tempo um homem, né, tinha que ter porte de guerra, um homem alto, bem vistoso, de boa aparência, que pudesse manejar bem uma arma. Aos olhos humanos, esse era o rei. E quando estaria Eliabe, Abinadab, os filhos mais velhos ao redor da mesa, começa a se apresentar diante do profeta. Quando ele olha com seu olhar humano, olha dizendo, esse tem bom porte, esse tem altura, com certeza esse sim vai ser o rei. Quando ele no seu pensamento acredita que falava com Deus, é esse, o Senhor responde, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está vendo sua aparência, Samuel. Eu consigo ver, onde a palavra diz, eu divido a alma do Espírito. Eu consigo ver a profundeza da mente humana. Eu esmiuço o pensamento e consigo ver até aquilo que é mal, que está oculto dentro de cada um. Deus, ele consegue penetrar no mais profundo do nosso ser. Eu não vejo com os seus olhos, Samuel, não é esse. Passa o segundo filho, porque existia uma hierarquia naquele tempo. O filho mais velho era aquele que poderia ser o primeiro, tudo de bom seria para ele. O caçula era como se fosse a escolha. Vai passando o primeiro filho, o segundo e assim por diante. E o Senhor dizendo, não é esse. E quando ele chega e acaba, todos que estavam ali na mão da mesa, ele olha e pensa assim, né? Talvez fosse o seu nome, não estou entendendo. Passaram-se todos os filhos, o Senhor disse que aqui que vai sair o rei. Ele olha para o pai e diz assim, ainda tem algum mancebo? Ainda tem algum filho ainda? Resta alguém? Aí ele diz assim, tem Davi, que está lá no campo pastoreando ovelhas. Deus, ele consegue ver aquilo que ninguém vê em cada um de nós. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos edifica, mas ela também nos consola. E hoje o Senhor vai ser consolo para a sua vida. Porque eu quero dizer para você da parte do Senhor, que o Senhor conhece o seu interior. Aonde nós nos sentimos rejeitados, Deus conhece cada um de nós. E existe dentro de nós uma tendência de sofrer e sugar aquilo que é ruim para a nossa vida. A nossa mente, ela faz duas coisas, querido. Ela arquiva e deleta. Muitas vezes nós estamos arquivando sentimentos ruins do passado e deletando coisas boas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Porque a memória humana, a tendência da memória humana é sofrer por coisas que ainda ou nunca vão acontecer. Davi tinha tudo para ser um jovem depressivo, um jovem doente, com a alma amargurada, com essa rejeição da família. Imagina a família inteira ao redor da mesa e ele descartado. Mas Deus, quando ele escolhe alguém, não há quem impeça aquilo que o Senhor vem para fazer. Deus respeitando a minha escolha, mas conhecendo quem eu sou de verdade. Às vezes eu estou vivendo uma vida toda contrária àquilo que Deus tem para mim, mas Deus conhece aquilo que existe dentro de mim, a minha essência, a minha alma, os meus sentimentos, e
sentado em casa ao redor de uma mesa e ele no campo cuidando das ovelhas do seu pai? Com certeza não é. Rejeição não é de hoje. Dificuldade não é da nossa geração. Isso sempre existiu e sempre existiu um Deus para julgar a nossa causa. Por mais velho, por mais experiente, por mais inocente, por mais que você esteja caminhando na fé, tem que haver uma sinceridade para Deus. Tem que haver um coração que deseja a presença desse Deus. Deus conhece cada um e consegue chegar ao nosso profundo. Deus vê as nossas frustrações. É o que eu quero dizer para você, querido. Que Deus nos corrige, mas Ele também nos conforta. Davi estava sendo moldado, mas Deus viu que agora era a hora de Deus honrá-lo diante daqueles que o desprezavam. Ele dá uma ordem dizendo: olha, ninguém vai sentar à mesa antes que Davi chegue. Ele já estava acostumado com a rotina, moção. Alimentar, e se Davi chegar, ele come o que tem. Mas hoje Deus diz: vai ser diferente. A história que você está acostumado, seu ciclo vicioso, eu vou mudar a sua história. Respeitando quem você quer ser. Quem você quer ser. Quem você quer ser diante de Deus. Qual é o nosso caráter diante de Deus? Quem eu sou quando eu estou no campo, pastoreando ovelhas, longe do olhar da minha família, longe do olhar de Deus. Entre aspas, não tem ninguém me vendo. No campo eu mostro quem eu sou para Deus. É fácil passar algumas horas na igreja. É fácil viver algo ali e uma hipocrisia espiritual para qualquer tipo de idade. Você está aqui para ter um caráter transformado por Cristo. É esse o objetivo. Mostrar para Deus quem eu sou a sós do campo. Pastor de ovelha, rejeitado de seus pais, mas Davi tinha algo que agradava a Deus. Deus não escolhe qualquer pessoa, pessoas machucadas que não se curam. Irmão, você está falando, nós temos as nossas feridas, mas nós temos que permitir Deus curá-las. Muitas vezes Deus quer tirar e nós nos apegamos àquilo, fazemos aquilo uma muleta e nos escoramos. Será que Deus ia usar alguém totalmente frustrado? Eu sempre digo, querido, que a prova é para te fortalecer, é para mudar o seu caráter diante de Deus. Não é para você se sentir derrotado, coitado, a vítima do acaso ou até mesmo culpa Deus. É Deus forjando você. É Deus te preparando para algo bem maior que você ainda não tem dimensão. Quando nós sofremos alguma coisa na nossa vida, a gente tem a tendência a direcionar. Por quê? E eu falo com Deus na minha maturidade, quando eu me converti, síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia. E eu falava com Deus constantemente, olhava os médicos, olhava para mim, você é tão jovem. Eu fiquei um passo da loucura, mas eu nunca esqueci de Deus. E eu sempre dizia para Deus: Deus, aonde eu estou errando? Levanta alguém, Senhor, para me falar, mas eu não quero viver assim. E eu entendi que era Deus me fortalecendo. E eu entendi que na minha jornada, na minha caminhada cristã, quantas pessoas eu me deparei igual a mim. E eu entendi que era para mim olhar para ela e dizer assim: olha, eu conheci alguém que tinha esquizofrenia, que tinha síndrome do pânico, que vivia à base de remédio, que ela tinha que se carregar para os lugares porque ela não conseguia caminhar, que estava mais debilitada. Sou eu essa pessoa, Jesus me curou. Jesus é aquele que cura o que se permite ser curado por Ele. Ele não é um invasor. Ele não é alguém que vai arrombar a porta do seu coração, que vai
gerado dentro do meu coração. Nunca me arrependi. Passei por muitas provações. Fiquei muito tempo no campo cuidando de ovelhas, com muitas promessas que Deus me fez, mas eu sempre acreditei naquilo que o Senhor havia me falado. Davi esperava em Deus. E chega até aí que o Senhor diz: ninguém vai sentar à mesa. Hoje eu decidi honrar aquele que tem esperado em mim. O segredo é, como a irmã Sandra disse, não é no meu tempo, não é na minha hora. Talvez você não está pronto para receber. Eu digo sempre: como pode alguém adulto, nem fala o pai, você vê uma criança de 3 anos e ela fala para você: me dá uma faca, você vai entregar para ela? Ela não tem condição de manusear aquele objeto, ela vai se cortar, ela vai se ferir. Mas quando ela estiver adulta, ela vai poder usar e saber o que ela está fazendo. Assim é Deus comigo, com você. Deus não vai nos dar uma arma para que nós possamos nos ferir. Deus nos poupa e nós não entendemos. Como eu disse na festa de casamento, Jesus cuidando de tudo no ambiente, transformando a água em vinho, e o doido não sabia de nada. Somente os serviçais tem coisas que Deus nos livra, querido, que nós nem sabemos, e o Senhor está nos poupando de sofrimentos maiores. O não de Deus é sim para nós. Quando Deus diz não, dói, mas o não é sim no futuro. E quando a gente está lá na frente, Deus é tão generoso. Eu não sei os irmãos que Deus disse não. Quando você olha lá para trás, depois de muitos anos, você vê que o não de Deus foi sim para você. Talvez Davi não entendesse. Por que tem que ser eu não? Por que não são meus irmãos? Por que eu tive que nascer o filho caçula? Por que eu nessa família? Por que eu? Deus sabe o que tem que ser você. Deus sabe por que você nasceu nessa família. Deus sabe por que você sofreu essas situações. Deus sabe por que de todas as coisas que nós não conseguimos compreender. Chega Davi, pequeno, franzino, ruivo. Quando ele chega, talvez Samuel pensasse: totalmente contrário do que eu pensei. Davi, aos olhares humanos daquele tempo, ele não servia para guerra, para nada, mas Deus vê ele um rei de Israel. Quando ele chega, unge ele a rei diante de todos os seus familiares, aquele que não podia se sentar à mesa, aquele que era o mais desprezado entre os seus, é ungido na frente dos seus irmãos. É para você entender quem era Davi. E aí, Davi foi ungido rei e começou a reinar. Voltou para o campo para cuidar das suas ovelhinhas e o profeta foi embora. Tem que saber esperar o tempo de Deus. Voltou para o campo, a mesma história, a mesma rotina, e o Senhor estava preparando para tomar posse daquilo que o Senhor já havia falado. E de repente há uma convocação. O que eu falei? Davi não tinha porte, não tinha estrutura, ruivinho, franzinho, pequeno, e teve uma convocação. Os 3 filhos mais velhos foram convocados para fazer parte do exército. E Davi onde está? Lá no campo, cuidando das ovelhinhas do seu pai. A história não muda. Muitas vezes nós estamos na igreja e parece que a vida continua da mesma forma, até para quem está chegando. Parece que as coisas não mudam, permanece igual. Ou às vezes parece que está até piorando quando a gente começa a servir a Deus. Mas Deus está trabalhando em você para que você venha dar frutos para o servir. Quando eles chegam lá naquela guerra, o exército filisteu tinha um gigante para guerrear ao seu favor. E fala que aquele gigante, ele era tão grande e a sua armadura era tão pesada, o seu escudo era carregado por um homem tão grande que era. A sua lança tinha um peso enorme, era muito pesado. E ele começava a se exibir diante do exército de Israel. Quando ele se posicionava no meio do lago, o exército tremia. E ele fez uma proposta, dizendo: dá um homem de Israel
ir lá enfrentar aquele gigante. O exército estava apavorado. Sabe quanto tempo que foi isso, Raul? 40 dias. O gigante se exibia. Viu José trazendo a lança e ele enorme dizendo e afrontava Israel: mande um homem para que eu possa guerrear com ele. E o exército apavorado. E de repente, quem estava lá no campo cuidando de suas ovelhinhas, o papai me chamar. Ô Davi, tem 40 dias que seus irmãos foram matar na guerra. Faz uma coisa, meu filho. Eu estou conjecturando, tá? Não vai manter nem. Se é sozinha, aumenta o queijinho dos seus irmãos. E um pão, né? O capitão de 1000. Você questiona o que está acontecendo lá no exército de Israel. Davi mais depressa, pega o seu alforje. Fala que Davi é tão espertinho que ele já vê o crente não pode, né? Perder a oportunidade. Por isso que eu falei, fica, ó, ligado no que Deus falou, Deus te prometeu, ó, a chance. Talvez no coraçãozinho dele, opa, eu fui no girar dele. Fala que no caso de entregar para o capitão, ele entrega para alguém que tomava conta do alimento e já, ó, a intenção dele lá no meio do exército de Israel. E de repente, quando ele chega lá, o gigante estava se exibindo. Dá-lhe um homem para lutar comigo. E ele tinha matado muita gente. Quem diz? Lutaria com um homem, acho que era mais de quase 3 metros de altura. 3,5 metros, imagina. Um escudo dele era carregado por outro homem. A sua lança tinha não sei quantos quilos de peso, era algo surreal. O gigante desceu. E o exército todo recuado. Estava cheio naquele momento e ouve aquilo que está acontecendo. E o soldado conversando entre si diz assim: olha, diz que vai ter um prêmio. O soldado entre si. Quem que é que, se derrotar o gigante, Saul fez um propósito, um rei atual, que era aquele que Deus havia rejeitado. Vai dar a sua filha, a mão da sua filha, a princesa, em casamento. E olha, tem mais, a casa desse homem que vencer vai ser isenta de impostos em Israel. Davi mais que peça, opa, o que vocês falam aí? O servo de Deus não pode ser bobo, gente. Aquele que faz a obra de Deus, ele é galardoado por esse Deus. Quando ele fala isso, seu irmão que estava lá na guerra, tremendo junto com os outros soldados, opa, fica valente. Você é muito presunçoso, hein, Davi? Olha o que o diabo faz com a gente. Ele começa a lembrar Davi quem ele era diante do seu olhar humano. Por que você deixou as poucas ovelhas do meu pai? Tipo assim, acorda. Eu conheço bem a sua presunção, Davi. Ele viu a promessa que foi feita para Davi. Mas nós temos a tendência de ser desencorajados por qualquer palavra negativa. Nós começamos a fazer algo, ou na nossa vida particular, ou na nossa vida ministerial, e de repente, se lançar uma palavra para você, às vezes você é a primeira vez que você tem uma oportunidade na igreja para cantar, para louvar, para pregar, alguma coisa. Aí se alguém diz assim, você não pregou muito bem, não? Ih, acabou, a pessoa nunca mais vai pregar. Nossa, você deu uma desafinada naquele, ih, nunca mais tem, não falou. Davi não foi desmotivado, sabe o que Davi fez? O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? Quando o irmão dele fala, eu conheço bem a sua presunção, pastorzinho de ovelha. Por que você deixou aquelas poucas ovelhinhas do meu pai? Você não é guerreiro não, rapaz, muito, tranquilo, pequeno. Davi faz assim, o que eu fiz com você para que você me faça isso? E a Bíblia diz que ele vira as costas, ignora o irmão dele, pega de novo. Como é que é mesmo que vai dar para aquele que vencer? Que ele interessou naquilo. E aí ele diz assim, quem é este filisteu incircunciso? O que é incircunciso? Não tem aliança, não é da nossa nação, não serve ao nosso Deus, para afrontar o exército do Deus vivo. Nós temos que guerrear a favor da causa de Cristo. Quando eu me posiciono a guerrear pela causa de Cristo, Cristo se levanta para julgar também as minhas causas. Tem pessoas que têm medo de se posicionar a favor de Cristo. Deus precisa de um povo que se posicione, que diga, eu não aceito a afronta contra o Deus vivo. E ele fala para o homem assim, olha, diz a Saul, pensa gente, o exército batendo perna, homens grandes, robustos, chega um menininho franzinho, pequenininho, e diz,
eu não estava acreditando que você divina ali. E eu acho tão interessante o agir de Deus, porque se Davi perdesse, o que ia acontecer? A nação toda ia ser cativa. Não era uma coisa simples, não era só alguém se dispor e se perdesse a guerra. A nação de Israel ia ser levada cativa. Então, existia uma graça de Deus. Quando Deus quer fazer, quando nós nos permitimos a vontade de Deus ser soberana sobre a nossa vida, nós vemos o trabalhar de Deus. Fala para Saul que eu vou. Aí chega lá, Saul já deve estar apavorado 40 dias na sua cabeça. Imagina isso que eu falo para você. Sabe como o diabo trabalha na vida do ser humano? É aqui, ó, para nos desmotivar. Porque se a gente tiver o nosso emocional balançado, a nossa mente fraca, desmotivada, isso vai causar reação aonde? Você não tem força. E é tão interessante a palavra, ela tem tanto poder na nossa vida, que a língua tem poder para viver e também para matar. Cuidado com o que você ouve. Tem coisas que nós temos que fazer igual Davi, ó, virar as costas e focar naquilo que é o nosso objetivo. O objetivo de Davi não foi discutir com seu irmão. O objetivo de Davi era cumprir a tarefa que Deus tinha para ele. Chama ele diante do rei. Eu imaginei ele falando assim, ó, tem alguém disponível, rei? Ele falou, opa, deve ser Eliabe. Eu já vi um pote de Eliabe, agora que chegou o filho de Jessé, que era um grande concurso. Eliabe, ele veio. Davi. Meu Deus, e agora, hein? E Saul ia entregar o exército de primeiro? Ele não ia. Ele era um rei. Quando Davi ele fala assim para Davi, olha Davi, Golias é um homem experiente, Davi. Ele já venceu, já derrotou muitos homens. Você não sabe nem o que é guerra. Aí Davi começa a testemunhar aquilo que ele tinha vivido no campo. O campo é para preparar vocês para o amanhã que Deus tem. Aí ele diz assim, olha, eu quero te contar um testemunho aqui. Um certo dia, eu estava lá no campo, sabe, cuidando das ovelhinhas do meu pai. E de repente, me aparece um urso. E pega a ovelhinha e sai. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei a ovelha do urso. Você já viu lá no urso, né? Eu já vi lá naqueles negócios de animais, uma patada do urso matou a pessoa. Sabe o que Davi fazia? Aquilo ali não estava só, querido. Era Deus preparando Davi. Primeiro você vai enfrentar o urso. Uma coisa pequena. Você acha que aquilo ali é a maior coisa que existe porque você está sendo moldado. Quantos ursos você já enfrentou na sua vida? Aí ele diz assim, eu pegava a ovelha e lutei urso e eu matei. Aí imagina essa ovelha pequenininha, matou um urso. Imagina uma coisa. Um dia um leão apareceu lá também. E pegou a ovelhinha. E sabe o que eu fiz, Saul? Eu fui atrás do leão. Imaginei falando, Saul olhando aqui, pequenininho, meu Deus. E eu peguei a ovelha da boca do leão. Você já viu o leão lá, né? Derrubou a girafa, né? O hipopótamo, o golpe do leão é fatal. Ele disse, eu matei o leão. Aí, na hora, Deus já começou a trabalhar no coração do rei. Tem possibilidade. Primeiro, querido, você vai enfrentar o urso. Dói, é pesado. Você acha que você não vai conseguir. Aí você pensa, aí você começa a ter uma intimidade com Deus, dizendo, esse Deus é tremendo. Ele me ajudou a superar aquilo que eu achei que eu não conseguia. Ele me ajudou a enfrentar os meus temores que eu achei que eu não conseguia superar. Aí vem o leão. Mas você já está confiante, porque você já tem um processo de intimidade com Deus. Aí você lembra o Deus que me ajudou a vencer aquele urso. É o mesmo Deus que vai me ajudar a enfrentar esse leão. Para vencer o gigante não tem como pular etapa. Tem que viver no campo. Tem que ser preparado por Deus. São etapas da vida que não tem como ser puladas. E quando ele olha para ele, vem um testemunho dizendo, eu gostei desse menino. Traz a minha armadura, gente. Saul era grande, robusto, de porte. Traz a minha armadura lá. Põe nesse menino. Põe essa armadura do tadinho, miudinho, franzininho. Pega a minha espada, dá a espada do rei para ele. Pôs no cinto, de repente ele foi dar um passo, mas cai. A armadura era grande, a armadura era pesada. Ele
eu não vou ter como lutar com isso aqui não. Mas eu tenho uma arma que eu tenho lá no campo. É uma forte. É tipo um estilingue, né? Para falar na nossa linguagem. Vocês entendem mais para quem não é? Era uma tira de couro, que ele rodava a sua pedrinha e fala, não quero a espada, eu não quero a armadura, eu vou lutar com a arma que eu tenho, que eu sei. Lute com a arma que você tem. A armadura do rei não cabe em você. Muitas vezes nós queremos uma arma que não é nossa, uma linguagem que não é nossa, um jeito que não é nosso, uma vida que não é nossa. Queremos encaixar na sociedade, encaixar no padrão, no jeito de ser. Deus deu cada um no seu individual. Todos nós estamos aqui, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, uma maneira de se expressar, um jeito de falar. Vamos contar. Aquela armadura potente, a espada do rei, aquele não deslumbrou da vida. Opa! Eu vou lutar com aquilo que eu já tenho conhecimento. Eu vou lutar com aquilo que eu fui preparado para fazer lá no campo, onde só Deus me via. Onde eu não precisava de aparecer. É com isso que eu vou lutar. Aqui é isso aqui, essa pedra, essa foge. Eu vou lá enfrentar o gigante. E quando Davi se coloca na direção daquele homem, o gigante cai na risada. Ele começa a debochar de Davi. Peraí. Para você ver o que é altivez. A palavra de Deus fala que o que faz o homem cair é a soberba. Quando o gigante vê aquele pequeno franzinho, ele começa a rir. O texto fala, começa a debochar. Você não tinha um homem para mandar? Mandar um menino para lutar comigo? E quando ele vê Davi com aquela pedra na mão, ele diz, sou eu por acaso um cão? Para que ele venha comigo com pau e pedra? Ele começa a zombar de Davi. E ele diz assim, olha, hoje mesmo você vai ser escaçalhado pelas pedras. Você vai ser comido, matado e deixado ali os animais comerem. Aí Davi diz para ele, olha, eu não vou com você com pau nem com pedra, mas eu vou em nome de Deus vivo. É em nome de Deus que eu estou aqui. É em nome de Deus que eu vou te enfrentar. E hoje mesmo os animais comerão a sua carne. E ali está no campo gigante, uma lança, um escudeiro e um servo de Deus, ungido e capacitado por Deus. O gigante não tem que fazer você tremer. E nós que damos força para esse gigante ser alimentado na nossa vida dia após dia. Todos os dias nós alimentamos gigantes na nossa vida dentro de nós. E Deus quer que você vença os gigantes da sua vida. Todos nós temos, todos, começando por mim, temos que vencer gigantes dia após dia na nossa vida. Eu não sei se tem sido 40 dias, se tem sido um ano, se tem sido dias, se tem sido semanas, mas de tempo em tempo levando um gigante na nossa vida. Mas você que vai dar força para ele se alimentar. A Bíblia diz que Davi pega a sua pedra ali, coloca, roda aquela pedra, joga, a pedra bate na cabeça do gigante, o gigante cai no chão. Por muito tempo eu ouvi essa história e achava que somente a pedra tinha matado o gigante. Mas aí quando o gigante cai ao chão, Davi pega a própria espada do gigante e corta a cabeça dele. Para você vencer o gigante que encontra na sua vida, eu não sei qual ele é. Talvez aquilo que alguém olhe para você e diz, ah, isso é bobagem, só isso aí. Mas cada um sabe o gigante que tem. Né? O que para um é uma coisa natural, eu tiraria de letra, talvez você tenha muita dificuldade. Mas eu falo para você que com Cristo você vai vencer o urso, o leão e o gigante posicionar diante de você. Davi venceu através da pedra? Não. Foi através da espada? Não. Foi em nome do Deus vivo. É verdade. Eu quero dizer para você hoje que você venha se posicionar como servo de Deus, pela causa de Cristo. Que você se permita que o amor de Cristo invada o seu coração. Que você seja aquele que defenda a causa de Jesus. Eu repito para você. Deus está te preparando. Você está tendo uma oportunidade ímpar de estar na casa de Deus. Jesus te ama. Por mais rejeitado que você se sinta, por mais traumas que você tenha passado, o Senhor tem cuidado de você. E Ele tem o melhor para a sua vida. Seja forte e vença os gigantes e se posicionar diante de você.
vai ser só um. Jesus disse que seria difícil, mas Ele seria conosco em todos esses dias. Essa é a palavra que eu tenho para você e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vou oferecer a palavra, né, igreja? Deus possa nos abençoar através da sua palavra. Vamos orar então, gente? Vamos apresentar.